Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje a gente está aqui com o Otávio da Van Sweet Home, né? Então, assim, ó, se você está pretendendo vir aqui para o Canadá esse ano, por exemplo, a gente tem uma novidade para vocês, então aguarda só mais um pouquinho para a gente contar essa novidade para vocês. E hoje a gente vai conversar sobre como escolher o melhor bairro, né? Então, de repente, a melhor região para você aqui no Canadá. E você está aqui em Toronto? Eu tô aqui em Toronto. Então a gente vai dar um foquinho maior aqui, ó. Um foquinho maior em Toronto, né? Já que ele manja dos Paranauê da região daqui. Então eu vou deixar o Otávio se apresentar e falar um pouquinho sobre as novidades que a gente vai ter para vocês aqui nesse mês de março, né? Se vocês contratarem através do e-mail canada@vansweethome.ca o serviço da Van Sweet Home. Vou até colocar aqui embaixo o e-mail para vocês poderem entrar em contato. Manda bala. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Kitty. É sempre legal a gente poder contar um pouquinho, da gente contar um pouquinho do serviço. Mas queria primeiro de tudo me apresentar. Eu sou Otávio, eu estou com a Van Sweet Home, vai fazer agora quase 6 meses. Estou aqui em Toronto, então eu integro a equipe de Toronto. Tem sido uma experiência muito legal. Eu sou ex-cliente, então é uma experiência dupla para mim. Eu posso dar minha opinião como funcionário, mas como cliente, com alguém que também consumiu. E acho que é muito legal a gente ter a oportunidade de discutir um pouquinho. Acho que a dúvida de muita gente vai mudar muito o perfil de cada um quando a gente fala de bairro. E isso é uma curiosidade que todo mundo pergunta muito. Se você, de repente, vem com família, não vem com família, quer lugar mais agitado, quer lugar mais tranquilo. Então, é uma oportunidade de a gente falar um pouquinho disso, com certeza. E aproveitar o momento para a gente falar que a gente está com uma coisa especial, né? Um cupom de desconto com a Kitty. Um cupom de desconto com a Kitty. Então, se você entrar em contato com a gente agora no mês de março e fechar o contrato conosco, avisando para a gente que você tem um cupom, é o cupom KITTYMAR de março, você recebe um desconto especial no fechamento da consultoria conosco. Lembrando, gente, que vocês podem, né? A questão aqui é entrar em contato em março para poder aproveitar esse cupom de desconto. Mas, eu só chego em dezembro, eu só chego em outubro. Não tem problema. A questão aqui é mandar e-mail para o canadá@vansweethome.ca e colocar aí cupom KITTYMAR para ter certeza de que vocês vão ganhar aí o desconto, né? É isso desconto mesmo. todo mundo gosta. Então, vamos lá. Você quer começar como? Não sei, a gente quer que eu conte algumas curiosidades. Vamos começar um pouquinho. Eu acho assim, um pouco que o pessoal pergunta muito pra gente quando entra em contato, obviamente, assim, as pessoas, claro, hoje em dia todo mundo pesquisa um pouco, se informa um pouco, olha no Google, mas todo mundo quer saber, uma das coisas que eles mais nos perguntam ajuda para entender qual que é o melhor lugar para eles. Né? Muita gente vem com um ponto de referência. Às vezes está vindo com um trabalho ou está vindo com um college, você já tem um ponto de referência. Às vezes, eu vou estudar em tal college, ou meu trabalho vai ser em tal lugar. Mas, além disso, você não tem muita informação, né? E aqui em Toronto é mais complicado, né? Porque os colleges, eu acho que exceto pela George Brown, ficam num lugar meio... Ficam assim, geralmente mais afastados. É isso mesmo. Então, assim, é uma oportunidade da gente conversar e explicar um pouquinho, um pouco da dinâmica de cada região, vamos dizer, de macro-regiões, né? A gente então tenta explicar um pouquinho da dinâmica de cada macro-região da cidade, seja aqui ou seja em outras cidades, e aí tentar entender do perfil daquela pessoa o que vai casar mais. Porque, assim, naturalmente você tem, às vezes, um casal que gosta mais de um lugar mais vivo, com muito movimento. Você tem, do outro lado, às vezes, uma pessoa que quer um lugar muito mais tranquilo, ou uma família grande, que precisa de mais espaço, ou seja, o apartamento tem maior metragem quadrada. Então, isso muda muito. Eu acho que a gente tem muita gente nos perguntando sempre isso, com muita curiosidade. O que eu mais recebo muita gente pergunta, primeiro, onde eu vou viver com muita tranquilidade? Onde eu vou ver que, assim, é aquela coisa meio cena de cinema. Casinha, bonitinha, tiro a neve de manhã. E aí a gente fala, aí a gente tem que jogar para coisas que são mais afastadas, que você ganha em qualidade de vida no local, você perde, às vezes, que você tem mais transporte, você tem que, às vezes, ir um pouquinho mais longe para conseguir certas coisas. Do outro lado, você tem aquelas pessoas que querem ter tudo na porta, que é o melhor dos cenários quando a gente está chegando, né? E aí, essas pessoas, a gente sempre recomenda estar em regiões que o transporte público atinja, tá? Eu falo para todos os meus clientes que, assim, uma das diferenças nossas daqui, às vezes, para o Brasil, é que o transporte público não é só o metrô, né? O ônibus é parte do transporte público viável. Ele é aquecido no inverno, ele é ar-condicionado no verão, ele é extremamente pontual, então assim, você não precisa ir para o ponto e ficar 2, 3 horas esperando. Então, eu sempre falo assim, transporte público que abrange bastante coisa, dá para a gente usar com bastante espaço
e tem vários lugares interessantes para a gente sempre explorar. Bacana. Gente, vocês podem deixar as perguntas de vocês aqui, se vocês tiverem alguma dúvida enquanto a gente vai falando. Lembrando, só mais uma coisa, ele está aqui em Toronto, né? Mas a Avan Sweet Home está espalhada, né, no Canadá praticamente todo. Você tem aí de cabeça as principais cidades? Olha, as principais cidades é Vancouver e toda a região, que envolve a Grande Vancouver. A gente vai estar depois em Calgary, eu vou vindo de lá para cá para ficar fácil de lembrar, mas Calgary a gente está. Aí em Ontário a gente está em Kitchener, e a toda a região, então Kitchener, Waterloo e Cambridge. Toronto, a gente atende Toronto, GTA, que é a grande Toronto, todas as cidades que englobam a Grande Toronto, e a região de Hamilton, que hoje é uma procura de muita gente como opção, porque acaba tendo mais opções mais acessíveis, tem colleges hoje muito bons, então é uma segunda opção. Depois a gente vai ter Montreal, como uma ótima opção para muita gente que quer ir para o Quebec, e hoje é uma cidade muito boa de se morar, e Halifax também sendo uma opção. Tá? Então esses são os principais centros, mas na hora que a gente junta todas as cidades, hoje são 50 cidades no portfólio, onde a gente pode atender e ajudar o pessoal a encontrar a primeira casa aqui no Canadá. Ou seja, se vocês estão interessados em ir para qualquer uma dessas 50 cidades, o e-mail aqui embaixo, gente, o e-mail aqui embaixo para ter desconto. É isso então mesmo. Vamos lá. Gente, as perguntas aqui são sobre moradia, não sobre imigração, tá bom? Então a gente deixa as perguntas para imigração amanhã para a caixinha. Apenas que eu sou ano que vem, se não aproveitar o desconto. Mas você pode aproveitar o desconto. Ah, não, é só esse ano. É só esse ano. Desculpa, esqueci, é só esse ano. Mas não tem problema, ano que vem a gente faz o desconto também. Faz de novo. Mas você pode conversar já com a gente, entender um pouquinho, e a gente guarda para quando você fechar, a gente faz um desconto, não tem problema. Ó. Então vamos lá. O pessoal está perguntando sobre Kingston. Vocês fazem em Kingston também? Então, sabe que Kingston a gente começou a ter procura, a gente ainda não tem ninguém atendendo, Kingston fica um pouco mais distante, a gente começou a ter procura. Agora, é claro, de repente começa a aumentar a procura, é uma oportunidade. Se de repente tiver alguém que quer conversar com a gente e quer ser parceiro nosso lá também, a gente está super disposto. Uma das formas que hoje a gente está procurando estender é pessoal que esteja vindo para cá, que tem interesse também em criar um novo mercado, nova cidade, pode conversar com a gente. Atualmente, a mente Kingston a gente ainda não tem. Então vamos lá, eu quero saber o seguinte, quando a gente vem com filhos, quais são as coisas principais que você acha que as pessoas que têm que escolher o bairro certinho quando vem com filhos têm que saber? Então, vamos lá. Então, quando a gente vem com filhos, a primeira preocupação que as pessoas vão trazer é a escola. É a primeira pergunta. Então, todo mundo que vem com filho pergunta pra gente, olha, eu dei uma olhada nas nossas escolas, essa escola ou aquela escola, e aí a gente sempre gosta de explicar um pouquinho como é que funciona isso, até para a pessoa entender um pouco melhor, e aí a gente também dá outros possíveis pontos que são importantes para quando a gente está escolhendo um espaço com família. Então, quando eu falo de escola, eu sempre explico o seguinte, primeiro de tudo às vezes você olha uma escola, você viu uma nota maravilhosa, e por algum motivo você fala assim, achei uma casa perfeita na frente, numa travessa da rua. Primeiro, não quer dizer que você vai ter vaga naquela escola. Né? O sistema canadense funciona através de boards por distrito. Então, assim, eles são obrigados a te ter uma vaga no distrito escolar, mas não naquela escola. Então, é importante que a gente veja a média das notas daquela região. Buscar escolas, às vezes, que a gente tem algum histórico, não só de boas notas, mas muitas vezes de aceitação também do imigrante. Porque, assim, é importante que a criança se sinta acolhida. Né? A gente está falando de um novo ambiente, uma nova cultura. Então, isso, para mim, às vezes, é muito mais importante essa preocupação dos pais em entender que a região tem uma média de escolas boas, mas que também está receptiva a conhecer pessoas e conhecer novos imigrantes, que tem essa preocupação em engajar essas pessoas, crianças novas que estão chegando. Então, isso é sempre a primeira preocupação de qualquer pessoa que está vindo. Eu falo que, além disso, é importante. Aqui a gente tem muito uso dos serviços públicos de qualidade. Então, assim, estar próximo de um bom community center é maravilhoso. Entendeu? Você poder ter a oportunidade de colocar atividades extracurriculares, um esporte, uma natação, uma dança. Você tem várias coisas que o community center vão poder te trazer. De repente, é um community center que tem uma piscina, então no verão tem uma outra atividade que você pode usar. Então, isso é muito legal. A outra preocupação é sempre ter regiões que tenham parques. Que aqui, graças a Deus, em Toronto, como assim com todo o Canadá, é muito mais fácil, né? É muito difícil você estar numa região que é muito longe de um parque para você ir. Então, eu digo que essas são as maiores preocupações. Você ter esse espaço que atraiam outras coisas ao seu redor, que você use
da máquina pública, que hoje aqui é muito forte e nos dá muita oportunidade legal, né? Que a gente não precise, desculpa, que a gente não precise ir tão longe ou pagar mais itens ou, de repente, você se deslocar muito para ir para uma atividade extracurricular com seu filho, que a escola proporcione, de repente, atividades que sejam próximas. Isso acho que é muito legal. Então, para um casal com filhos, para uma família, eu sempre recomendo isso, que você busque esses lugares que têm mais essa oportunidade. De repente, falando especificamente de Toronto, a gente está falando provavelmente mais a norte, então North York é uma ótima opção para quem vem com família, East York tem ótimas opções, quando a gente vai um pouquinho para a esquerda, a gente vai para Etobicoke, pode ser uma ótima opção para quem vem com famílias. Então, assim, você tem boas opções para quem tem família, que tem todas essas questões muito próximas da onde você mora. Para quem não sabe, eu moro em Etobicoke e aqui realmente assim, o que não falta é espaço para essas crianças fazerem assim um negócio. Aqui do lado do meu prédio, então, acho até que faz parte do prédio. Tem quadra de futebol, tem um espaço assim. Nesse momento só não tem criança porque só tem coiote. Só pra vocês verem, tem coiote, né? Então, mas tem bastante espaço aqui e community centers e, bom, tem de tudo mesmo. Tudo, tudo, tudo. Então, a gente falou então sobre família e quem vem solteiro? Então, quem vem solteiro, eu acho assim, quando você vem solteiro ou casal, que vem só um casal, que gosta mais de uma vida um pouco, não vou chamar de agitada no sentido de ir à noite, mas assim, que gosta de ter o comércio local, ter mais coisas para fazer a pé, você tem certas oportunidades, aí eu acho legal você se preocupar em coisas que tenham próximos a pequenos centros. Né? As cidades do Canadá, em geral, Toronto não é diferente disso, tentam fazer pequenos centros, não ficar concentrado em um único centro e tudo o resto tem uma situação de subúrbio. Então é muito legal que você tenha oportunidades diferentes que não precisam ser necessariamente downtown. Então, claro, downtown é uma ótima oportunidade, é sempre uma ótima oportunidade. A Eglinton ali, né? Ai, que Mas, região então, maravilhosa. Você vai para a região de Midtown, que é ali a Eglinton e Yonge, é uma região maravilhosa. Você tem tudo, e é uma região mais moderna, é uma região pulsante, tem comércio local, tem bons restaurantes. Então, tem várias opções. Midtown é uma ótima opção para isso. Obviamente, downtown nunca é ruim. E eu acho que uma oportunidade legal para quem vem mais com menor o tamanho, às vezes, é explorar o Lakeshore. Então, você ter a oportunidade de achar algumas coisas que estão ali, que às vezes não está ligado direto ao metrô, mas você tem o streetcar, que é uma ótima opção, você tem muita coisa legal e você está na beira do lago. Você morar na beira do lago é uma coisa maravilhosa. Você tem o lago, você tem a ciclofaixa, você vai passear, tem várias vantagens que acho que vale muito a pena também explorar. Bacana. E o que mais que você daria de dica aí? Ou como vocês fazem esse auxílio, né? Então, acho que assim, o legal é conversar com a gente, que vocês vão entender. A gente explica mais ou menos isso que eu estou explicando aqui. E a gente entra em mais detalhes personalizados para quem está conversando conosco, é claro. Uma preocupação de todo mundo sempre é pet. Pet é uma preocupação geral, né? Muita gente que vem com pet sempre tem essa preocupação, porque, obviamente, é uma coisa que aqui é muito mais limitado do que a gente está acostumado, né, no Brasil. Você tem essa limitação. Então, assim, o legal é a gente pode auxiliar muito com isso. A gente tem um trabalho muito focado nisso. A gente conhece e tem a oportunidade de conhecer bastante espaços que trabalham, que são pet-friendly e permitem essa possibilidade. A gente também consegue entender um pouquinho o que vocês precisam, o que uma pessoa precisa para poder achar a melhor opção. E a gente consegue, inclusive, diferenciar o mercado. O mercado aqui, ele tem várias opções de aluguel. A gente tem o aluguel padrão, que é o que a gente chama de condo aqui, que é muito parecido com o que o Brasil tem, onde você tem uma pessoa que é o landlord, que é o proprietário, que coloca aquele imóvel numa imobiliária. Mas a gente tem um outro mercado aqui que a gente não conhecia no Brasil, que é o apartment rental. Que o apartment rental é a formato de administrador. Então, uma administradora é dona do prédio, né? Que a gente tem bastante opções aqui em Toronto dessa forma, em outras cidades até às vezes mais. Mas a administradora é dona do prédio e ela aluga. Esse é um diferencial muito legal para quem está chegando, que as pessoas às vezes não sabem, porque o newcomer tem o risco, porque como ele não tem um histórico aqui, né? A gente sabe, muita gente escuta, então tem que sair pagando 6 meses, 1 ano de aluguel adiantado. Isso é uma coisa muito comum aqui. É muito comum em alguns prédios, porque a gente está falando de pessoas físicas donas do outro lado. E às vezes elas têm um tanto de medo, elas olham para você como um risco. Os apartment rentals, as administradoras, elas não têm essa questão, elas são empresas. Elas lidam de outra forma. Elas vão fazer uma análise, é claro, vão fazer uma análise do seu perfil,
mas elas vão ser muito mais maleáveis e elas vão seguir o padrão, que é o primeiro e último aluguel, mesmo para o newcomer. Então, é uma oportunidade, isso é uma coisa que a gente explica muito em call, principalmente aqui em Toronto, que tem muito dos dois modelos de negócio. E isso é uma oportunidade que a gente leva sempre para os nossos clientes. A possibilidade de não ter que sair desembolsando, de repente, 6, 10, 12 meses adiantados de aluguel que pode acontecer em algum apartamento. Você não ter que sair desembolsando, porque você está preparado para isso, mas não é a melhor opção. A melhor opção é você poder fazer isso com calma. Então, isso é uma oportunidade que a gente sempre dá. Outra coisa que a gente explica muito, que eu acho que é um medo de todo mundo, mas alugando à distância, é o medo do scam, né? É o medo de cair no golpe. Então, assim, isso é outra coisa que a gente garante. A gente não vai trabalhar com algo que é suspeito. A gente vai fisicamente no lugar. A gente só vai assinar um contrato, vai deixar o cliente assinar um contrato, se o contrato é um contrato padrão de aluguel. Então, acho que essas são as maiores diferenciações quando a gente fala de moradia, que é importante você entender aqui no Canadá. E é claro, em termos de região, em termos de bairro, vai ter essa opção em todos os bairros. Tá? Então, às vezes, a pessoa, qual o melhor bairro para ter prédios com administrador? Todos vão ter. É claro que você vai ter mais concentração em um lado, menos concentração em outro, mas é uma oportunidade muito legal e tem bastante bairro que a gente pode explorar com isso. Bacana. A maior parte dos seus clientes, se você parar para pensar assim, os meus clientes, eles, geralmente, quando eles vêm em família de 4, eles acabam indo para Scarborough. Você tem alguma coisa assim que você nota? O pessoal acaba, quando vem com essa configuração de família ou com esse perfil assim, prefere ir para regiões específicas? Tem. Família, a grande maioria opta. North York é a primeira escolha, tá? Para famílias. Eu tenho muita gente em North York. East York é uma segunda opção, que eu tenho bastante lugar. Então, muita família opta por. O fato de que estar próximo ali no metrô ajuda muito. Acho que é sempre uma coisa que eleva mais essa questão. Então, North York é muito bem abastecido. East York é bem abastecido pelo metrô. Então, para Toronto, essas duas opções acabam sendo muito boas para famílias. Para pessoas, casais ou até solteiros, Midtown é sempre a primeira escolha. O pessoal adora. É uma região maravilhosa. Os prédios são muito bons. É uma região que tem tudo, né? E não é tão cara quanto Downtown, entendeu? Só que eu vou te falar que atualmente a gente tem tido bons sucessos com Downtown também. Downtown tem tido algumas boas oportunidades, a gente tem visto apartamentos interessantes, no preço, obviamente, não é o melhor dos preços, né? Ainda não é o preço dos outros, né? Mas não é tão mais caro às vezes. A gente está falando de 100, 200 dólares mais caro, de repente, para você morar em Downtown, dependendo e não do precisar, de repente, pegar metrô? Não precisa pegar metrô, exato. Você pode... Não, e você tem toda a questão de poder passear, as regiões, você tem muito mais vida. Downtown sempre vai ter muito mais vida. Então, a gente tem, para casais ou pessoas solteiras, às vezes a gente pega boas opções. Midtown sempre vai ser a melhor escolha, mas Downtown ainda não é hoje descartável, não. Acho que tem boas opções que a gente consegue achar, às vezes um pouquinho mais caro, mas que vale a pena explorar, com certeza. Bacana. Gente, vocês podem deixar as perguntas de vocês novamente. Vocês estão aqui ouvindo, estão caladinhos, mas ele está aqui para ceder todos os conhecimentos dele para vocês. É o carnaval, o pessoal está aproveitando. É verdade, é verdade. Então, gente, só lembrando aqui, canadá@vansweethome.ca para vocês aproveitarem durante todo o mês de março, começando hoje, apesar de hoje não ser março, né? Mas durante todo o mês de março, até o dia 31, se vocês mandarem e-mail com o cupom KITMAR, vocês vão ter um desconto né, para contratar aí os serviços da Van Sweet Home. Então, vocês têm previsão de quando vão começar atendendo no Brunswick? Então, a gente está tentando. Se algumas regiões a gente está buscando pessoas mais ativamente. New Brunswick é um, Ottawa é outro, que a gente está tentando montar agora uma equipe para lá também. Logo, logo, quem sabe, a gente já consegue anunciar. Mas a ideia é expandindo para alguns lugares. Outra coisa é aqui. A gente fala muito assim, Toronto a gente fica preso às vezes nos bairros de Toronto, mas GTA pode ser uma ótima opção para quem vem para cá também. Ou mesmo Hamilton, a gente tem visto muito crescimento para a região ali que é onde está Hamilton, porque você tem muitas outras opções. Né? O pessoal já está perguntando, vocês atendem cidades menores como Hamilton? Então, na verdade, é até legal a gente poder explicar, e às vezes acontece, por exemplo, até cidades como perguntaram antes, como Kingston. O que acontece cidades como Hamilton já são cidades de médio porte, para o tamanho canadense. E aí a gente consegue ter mercado. Às vezes é muito complicado quando a cidade é muito pequena, a gente tem mercado de aluguel. É muito pequeno, muito restrito. Às vezes você está falando de ter poucos imóveis disponíveis por mês.
Então, é muito complexo o processo, e aí a gente, às vezes, não quer, depende, pode atrasar o processo de um cliente. Então, a gente acaba esperando ter um pouco mais de demanda para a região, ou a gente começa a trazer blocos de região. Tá? Então, assim, eu nunca falei assim, vamos atender só St. Catharines. St. Catharines é muito pequenininho para o mercado. Então, a gente atende a região de Hamilton, que pode englobar. E aí a gente deixa claro ao cliente que, assim, claro, o teu foco é St. Catharines, a gente vai trabalhar, mas não descarte outras opções na região, no entorno. Porque às vezes a gente vai achar boas oportunidades e que é muito comum como tá, né? A gente não está acostumado, às vezes, no Brasil, mas aqui, se você trabalha em Hamilton e mora em St. Catharines, ou trabalha, é comum. E é normal você fazer esse trânsito, que às vezes é 30, 40 quilômetros por dia, mas é rápido, porque você está numa highway, então é uma ótima oportunidade. Então, cidades pequenas, a gente procura quando a gente consegue ter um pouquinho mais de volume. Bacana. Você manja dos bairros de Vancouver ou de Montreal? Não. Mas manda as perguntas que eu estou vendo aqui depois e eu mando o pessoal responder, pode ficar tranquilo. Pronto. Teve uma pergunta aqui que eu perdi, calma aí. Você quer dar uma olhadinha nas perguntas que o pessoal fez? Tô vendo. GTA um pouco mais afastado é tão mais barato? Não é tão mais barato. Você às vezes ganha em tamanho mais do que de preço. Eu falo isso muito para todo mundo que conversa com a gente, que às vezes tem essa diferença. Por exemplo, se você aluga um apartamento em downtown de 2 quartos, você provavelmente vai pagar algo perto de 2.600, 2.800. De repente você vai para 2 quartos por 2,5, não é tão longe, em Scarborough, só que assim, o apartamento de downtown tem 60 metros quadrados com 2 quartos, o de Scarborough tem 98 metros quadrados com 2 quartos. Então, às vezes você ganha em preço, mas não é assim metade do preço, mas você ganha muito em tamanho. Os espaços são muito maiores. As casas são maiores, os apartamentos são maiores, e acho que aí você ganha nisso. Você ganha porque a metragem quadrada é muito mais barata. Então, o metro quadrado é muito mais barato. Mas quando a gente fala só em 2 dormitórios ou 1 dormitório, não vai ser tanta diferença quando às vezes as pessoas esperam. As pessoas falam, se eu for para GPA, então eu vou pagar muito mais barato. Não vai pagar muito, mas vai pagar um pouco mais barato. Mas você vai ter apartamentos muito maiores, você vai ter mais espaços físicos. De repente, o prédio tem mais espaço local, a área comum é maior. Você ganha em outros quesitos. Isso acontece constantemente nas cidades maiores, não só em Toronto mesmo. Quanto tempo antes de é bom contratar o serviço? Então, quanto tempo antes? O ideal é que seja com, no mínimo, 60 dias de antecedência da data que você está mudando. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem isso para Toronto, tá? Se a gente fala, por exemplo, para Montreal, às vezes lá é 90 dias. Porque acontece, o mercado aqui, ele é muito dinâmico, ele tem falta de oferta, é um problema histórico canadense, tem pouco imóvel para alugar e muita gente querendo alugar em qualquer lugar. Então, assim, o que acontece é quando o apartamento entra no mercado e ele geralmente, por exemplo, Toronto, ele entra com aproximadamente 60 dias de antecedência, 55 dias de antecedência da data de entrada, ele entra no mercado, ele vai ser anunciado. Se a gente é o primeiro a buscar esse imóvel, a gente tem mais chance de aprovação, a gente tem mais opções no mercado. Então, a gente sempre pede que todo mundo entre em contato com a gente no mínimo 60 dias de antecedência da data de entrada. Não quer dizer que se você... Poxa, eu não marquei antes, mas eu estou com a viagem marcada e estou vindo agora. A gente faz, a gente acha a oportunidade. Eu tenho casais que a gente colocou em menos de 10 dias dentro do imóvel. Caraca! Eu tenho um casal que ficou muito amigo nosso, que eles me ligaram dia 1º de setembro. Falaram, olha, a gente tem uma passagem marcada, o visto chegou hoje, a gente chega aí no dia 13 de setembro. Tem como vocês conseguirem ajudar a gente? No dia 9, eles estavam com o aluguel, o contrato assinado. Então, dá, mas não é nunca o melhor das opções, porque a gente tem menos opções no mercado. O melhor entra com 60 dias no mínimo de antecedência com a gente, conversa, e se tem interesse em conhecer e conversar, entra antes. Conversa com a gente já. Se não vai acontecer nada, você fechar com a gente, mesmo que você queira fechar, gostei do serviço, fechar agora, você tem a garantia de que você vai ter a sua vaga. Se você, por algum motivo, tiver que mudar a sua data de entrada, eu tinha pretendido setembro, mas mudou, agora vai ser janeiro. A gente não tem problema, a gente remarca para você, a gente trabalha dessa forma, então você tem como alterar a sua data e em caso de negativa de vista, a gente devolve o dinheiro. Então, você tem a oportunidade de marcar com quanta antecedência você quiser. Então, deixa eu entender. Vocês têm um número limitado de clientes que vocês conseguem atender por intake, é isso?
Na verdade, por mês. O que acontece? Que a gente tem uma equipe, a gente tem uma equipe limitada por cidades, né? Não é um limite pequeno, mas a gente tem uma equipe limitada por cidades. Então, assim, para a gente manter a qualidade de atendimento, vai chegar sempre, cada mês vai chegar num certo limite. Sim. E vamos dizer que eu, Otávio, atendo 15 famílias. Se esse mês eu já tenho 15 famílias fechadas, eu não vou conseguir pegar mais um, porque eu não vou conseguir dar atenção para tudo isso. Afinal, você tem que visitar os apartamentos, fechar os contratos. Então, a gente sempre recomenda, se você tem interesse, gostou do serviço, já garante a sua vaga. Porque se você fechar, a vaga é sua. Né? A gente não vai deixar de te atender. Se você precisar mudar, a gente vai mudar com você. Se você teve, eu mudei, agora eu vou pro ano que vem, troquei o intake, mudei o curso, não tem... eu mudei, eu fechei em Vancouver, mas agora eu tô vindo para Toronto. A gente muda com você. Tá? Então, a gente está aberto para isso. É importante, gente, o que ele está falando. Então, mais uma vez, é a última vez que eu vou repetir isso hoje, vou ver se entra na cabeça. Se vocês têm a oportunidade de contratar o quanto antes o serviço deles para garantir que vocês vão ter a vaga, né, para poder encontrar o imóvel de vocês aqui, seja com o Otávio, seja com o Rodrigo, seja com, né, com quem quer que seja, entre em contato logo, canadá@vansweethome.ca, aproveita o desconto até o final de março para contratar esse serviço, chegar aqui, não ter estresse, já deixar tudo planejadinho, vou chegar em julho, vou chegar em agosto, não importa, tá? Garanta a sua vaga. É isso aí. Ligue já. O pessoal perguntou aí se pode fechar para setembro. Pode fechar agora para setembro. Aliás, eu vou te dizer que se for para setembro, corre. Porque setembro é o nosso maior intake no Canadá. É a hora que o Canadá mais recebe imigrante. Então, assim, quer garantir tua vaga para essa época do ano, quanto antes você entra em contato com a gente, mais garantido você tá. Isso, exato. Bom, Otávio, muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço. Para mim foi divertido. Minha primeira live. Tá vendo só? Sua primeira live, nossa. Minha primeira live. A gente tem que botar mais 2, 3, 4 aí na lista. Para você ter a sua própria playlist. Aqui. É isso aí. O Mundo Madeira apoia Kit Canadá. O quê? Hã? Não entendi. Bom, de toda forma, muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu aqui a live. Mais uma vez, está aqui o endereço para vocês entrarem em contato. Vocês não têm desculpa para dizer que não viram, porque está aqui pinado na live todinha, tá? Eu vou deixar aí se despedir e a gente, no mês que vem, tem mais live para vocês. Gente, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a Kit por ter convidado. Deixo aqui à disposição. Vocês podem entrar em contato quantas vezes vocês precisarem. Tiverem dúvida, é só entrar em contato com a gente, manda e-mail no canadá@vansweethome, marca um call conosco e aí a gente consegue explicar em detalhes tanto como funciona o nosso serviço, como funciona o mercado de aluguel aqui no Canadá. Então, a nossa função é ser o parceiro de vocês aqui para encontrar a primeira casa. Então, podem contar com a gente sempre. Perfeito. Gente, essa live vai ficar gravada, vai ficar no IGTV, eu vou colocar no YouTube, então vocês podem assistir desde o começo se vocês chegaram depois, tá bom? Beijo para todo mundo e até mês que vem. Tchau, tchau.